Sabia que o Banco do Brasil tem um dos gráficos patrimoniais mais lindos da B3? É essa evolução que você está vendo na tela, patrimônio crescendo trimestre após trimestre, e esse é um dos principais motivos que atraem tantos investidores para o banco. E nesse vídeo eu vou comentar sobre o resultado do banco, analisar os múltiplos, calcular novo preço justo, também navegar pelos dividendos, saber o novo preço teto para você receber dividendos de 6, 8 e 10%. E comparar com os dividendos dos outros bancões para tentar descobrir se o Banco do Brasil é a melhor opção para investir no setor financeiro agora ou não. Mas antes, me deixa saber como que está o seu investimento no Banco do Brasil. Comente aqui no vídeo como que está o seu preço médio, quantos por cento de dividendo você recebeu no ano passado. Eu sou Eduardo Teixeira, investidor e analista CNPI aqui no Scanner da Bolsa. Enquanto o disclaimer está na tela, também já te convido a dar um like e se inscrever no nosso canal. Assim você vai ficar ligado sempre que nós postarmos novos conteúdos de análises de ações da B3. Bom, esse gráfico já explica tudo, né? Banco do Brasil é uma empresa que vem agregando patrimônio para cada ação que o acionista detém ao longo do tempo. Esse gráfico maravilhoso, essa ascensão, ele praticamente quebra recordes a cada novo trimestre, com algumas poucas exceções. Um crescimento robusto e uniforme, isso atrai muitos investidores de longo prazo, né? Principalmente também as instituições, fundos de pensão, né? E de previdência também. E é uma empresa que dobrou de tamanho nos últimos 10 anos. Ao olhar 2015, nós temos um patrimônio de mais ou menos 72 bilhões e agora nós estamos em 180, né? Então, no retorno patrimonial, dobrou, né, em 10 anos. E ao olhar o resultado fechado do ano de 2024, lucro líquido do Banco do Brasil em 35 bilhões, também um valor recorde superando 2023, que foi 33 bilhões, também um crescimento muito robusto nos lucros, principalmente a partir de 2022. E com o aumento do lucro e o aumento do patrimônio líquido, nós temos alguns múltiplos atualizados, principalmente na questão do preço justo pela fórmula de Graham. Embora possa ser um pouco criticado para avaliar bancos, né? Mas ele simplesmente pega o valor patrimonial da ação e o lucro por ação e faz a sua fórmula. Com isso, nós temos um preço justo de Graham hoje na casa dos R$ 66,00, super lá em cima, né? Com a margem de 138%. Só uma coisa para ficar bem atento, que o preço justo não significa preço-alvo, né? Ele é um preço teórico avaliado pela fórmula do Benjamin Graham. Como podemos ver nesse gráfico, um histórico de 10 anos, o preço da ação jamais atingiu esse preço justo. Chegou perto, aqui por 2019, mas nunca chegou, né? Ele é uma referência para nos informar, né, que a empresa negocia sob um desconto. É uma empresa mais de um setor defensivo. Geralmente, empresas desse setor negociam abaixo do seu preço justo. Ao analisar individualmente o valor patrimonial por ação, nós temos essa escadinha maravilhosa que é aquele gráfico inicial que eu mostrei, assim como o lucro por ação, que também vem subindo bastante e agora está em R$ 6,15. Outra coisa que eu gosto de olhar bastante é o ROI, né? O retorno sobre o patrimônio. O banco chegou a estar com ROI de 21% em junho de 2023, agora com ROI de 19%, ainda é muito alto. É um dos melhores dos bancões. Então, o Banco do Brasil entregando bastante retorno em relação ao seu patrimônio líquido. Dando um panorama geral nos múltiplos, PL em 4,50, preço sobre valor patrimonial, né, abaixo do seu patrimônio, 0,88, com um ROI de 19% e um earning yield de 18%. Então, isso aqui mostra que o Banco do Brasil ele está descontado, sim, ele negocia a um preço muito atrativo, entregando uma boa rentabilidade em relação ao preço atual da ação. No mais, o banco está negociando a 69% desse intervalo de 12 meses, né? Então ele está mais próximo do seu topo do que do seu fundo, nada muito esticado, né? O preço justo de Graham já comentei, R$ 66,00, com margem de segurança. No ranking de Earnings Yield, o Banco do Brasil está em 27ª colocação. E no ranking da Magic Formula do Joe Greenblatt, na posição de número 110. Vamos falar agora de dividendos. O Banco do Brasil paga várias vezes por ano. Nesse ano de 2025 já tem dividendo em março, né?
56 centavos por ação. Esse valor já é líquido do imposto de renda, no caso do juros sobre capital. Então, 56 centavos é o que vai de fato para o bolso do acionista. Ao analisar os dividendos anuais, já temos esse 2025 aqui, provavelmente vai superar, porque o lucro vem crescendo cada vez mais, então a gente vai ter provavelmente um recorde superando 2024. No ano passado ele pagou equivalente a 8% de dividend yield em relação ao preço atual da ação. Então nos últimos 3 anos ele vem pagando bem acima do mínimo exigido pelo Décio Bazin de 6%. Assim, nós temos, com base nos últimos 12 meses, um yield médio em torno de 8,2% e o preço teto para você receber pelo menos 6% na faixa dos R$ 38. Uma maneira muito legal de enxergar isso é pela piscina de dividendos, recurso exclusivo do scanner da Bolsa. Aqui nós conseguimos ver as linhas de yield, né? Então, essa área mais clara é o preço teto para receber 6%. Então, ela também pode ser chamada de linha do Décio Bazin. Se o preço da ação está dentro dessa área, você começa a receber dividendos acima de 6%. Depois dessa área intermediária, temos essa linha de 8% e mais abaixo a linha de 10%. E nesse momento o Banco do Brasil está mais ou menos nesse intervalo, né, entre 6% e 8%. Uma excelente opção então para dividendos, já para começar a receber bons proventos já nos próximos 12 meses. Sempre vale observar também as 3 linhas crescendo, né? Isso significa que a empresa vem pagando cada vez mais dividendos. E também é muito legal observar essa questão dos juros compostos, né? Esse gráfico mostra muito bem. Quem comprou a ação, por exemplo, aqui para 2021, pagou em torno de R$15, que era o preço da época. Vejam que aquela ação hoje está pagando muito mais de 10%, né? Aqui está mais ou menos nos 15%. Então, isso mostra que no longo prazo, uma estratégia de dividendos, de renda passiva e de reinvestimento é vencedora. Os seus yields começam a ficar cada vez maiores. Esse valor é o referente àquela ação que você comprou, né? Mas pensa que ainda, sobre isso, ainda existe os reinvestimentos, né? Todos os dividendos que você foi recebendo durante esse tempo, você vai usando para comprar mais ações, né? E isso vai cada vez mais aumentando a sua bola de neve de recebimento de proventos. E para terminar, vamos dar uma olhada no ranking de dividendos para saber onde está o Banco do Brasil e como que estão os outros bancões. O Banco do Brasil, nesse momento, está na 13ª colocação. Esse ranking abrange todas as empresas que nós monitoramos, são mais de 200, né, de todos os setores. Então, o Banco do Brasil é a 13ª melhor empresa para investir pensando em dividendos hoje. Com uma pontuação de consistência de 26, né, com a célula verde, isso significa que ela possui ótima consistência, a empresa apresenta rendimentos mais estáveis e previsíveis. Então, mais um motivo para investir nessa empresa pensando numa aposentadoria, numa previdência, né, e viver com um fluxo de renda passiva gerado pelo banco. E para efeito de comparação, vamos dar uma olhada nos principais bancões. Eu vou botar Itaú e Itaúsa também. Já que estamos falando de Banco do Brasil, também vamos botar a BB Seguridade. Além disso, o Bradescão e o Santander. Assim, nós temos o Bradesco na 4ª colocação, BB Seguridade na 6ª, depois a Itaúsa e aí que vem o Banco do Brasil, né? Mas esses 4 estão bem colocados, né? O top 15 dessa lista geralmente é muito bom, são empresas que estão pagando muito bons dividendos. Depois, mais lá atrás, nós temos o Itaú e mais atrás ainda o Santander, né? O Santander vem pagando dividendos bem mais fracos, né? Pagando 5,50%, né, nos últimos 12 meses, 5 também numa média de 3 anos, e quando analisa 5 anos, tá ali nos 6, né? O Itaú, ele melhorou bastante nos últimos 12 meses, pagando 8, mas ele tem 5% na média dos 3 anos e 4% nos 5 anos, né? Então isso aqui acaba penalizando o banco e joga ele um pouco mais para trás. Se ele continuar a pagar em torno de 8% nos próximos anos, muito provavelmente ele vai subir no ranking. E falando em subir no ranking, esse ranking é super dinâmico, ele oscila diariamente
Conforme o preço das ações sobem e descem, elas ficam mais interessantes ou não. Então isso é uma eterna dança. É sempre bom estar muito ligado nesse ranking, porque amanhã o Bradesco pode cair, de repente o Banco do Brasil pode subir mais. Então, se você é um aportador, já tem uma carteira formada com bastante ações para dividendos, sempre recomendo olhar esse ranking antes de você fazer novas compras, para você saber exatamente onde comprar para maximizar o recebimento de dividendos. E além desse ranking de dividendos, como eu sou analista CNPI, eu posso emitir recomendações. Nós temos nesse menu recomendações as carteiras recomendadas de dividendos e valor completa com preço teto para você pagar pela ação, com relatórios, com a tese do investimento de cada empresa. Além disso, nós temos diversos outros recursos que vão ajudar você a investir melhor, seja você investidor de renda passiva ou também se você faz swing trade. Temos módulos de análise fundamentalista, rankings e módulos de análise gráfica. Então, se você ainda não assina a plataforma, convido a conhecer. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. Se não gostar, temos o reembolso de 100% do valor. O link está na descrição e nos comentários desse vídeo. E mais uma vez convido a dar um like nesse vídeo e seguir o nosso canal para ficar ligado sempre que nós postarmos novos vídeos. Muito obrigado, um abraço e até mais.